Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canalzinho. Hoje é dia de matemática. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canalzinho. Hoje eu trouxe uma história para vocês. Essa historinha é sobre um relógio que perdeu as horas. E quem escreveu foi o Flávio Colombini. E é ele mesmo que vai contar a história para vocês. Querem ouvir? Então senta, que lá vem história! Oi, eu sou Flávio Colombini, escritor de livros infantis, e hoje eu vou ler para vocês o meu livro O Relógio que Perdeu a Hora. Quando o relógio despertou, ele reparou que tinha perdido a hora. E agora, ele falou, perdi a hora. O relógio ficou todo alarmado, pois estava atrasado. Ele pensou no que fazer, até que notou que precisava correr. Sua amiguinha, a borrachinha, resolveu acompanhá-lo. Sem demora, o relógio saiu correndo atrás da hora. Ia dizendo, e agora? Perdi a hora! Porém, ele não conseguiu alcançar a hora. Mas o relógio não desistiu. Ele saiu procurando a hora pelo mundo afora. Procurou no mato, procurou no rio, procurou no quente, procurou no frio. Mas o relógio não conseguiu achar a hora em nenhum lugar. O relógio estava passado e muito cansado. Ele dizia, e agora? Perdi a hora. Mas o relógio não desistiu. Ele pensou e decidiu que seria interessante perguntar para o elefante. Mas o elefante respondeu num instante que nunca tinha visto a hora antes. Depois foi perguntar para o tamanduá. Mas o tamanduá não tinha visto a hora passar. O papagaio viu a hora passar como um raio. E o bicho preguiça não tinha nenhuma pista, pois toda hora ele perdia a hora. O relógio ficou chateado e desanimado. Mas ele não desistiu. Ele pensou e decidiu continuar a caminhar e a procurar. Para sua felicidade, ele foi parar numa linda cidade. Lá ele perguntou para uma senhora se ela tinha visto a hora. E a senhora falou com muita paz que outrora ela reparava na hora, embora agora não mais. Então perguntou para um porteiro. Bem cabreiro, ele respondeu que tinha jogado seu relógio fora, pois não aguentava mais olhar a hora. Depois que procurou o dia inteiro, o relógio se alegrou quando encontrou um relojoeiro. O relojoeiro falou que, para achar a hora, era só adiantar o ponteiro. Sem demora, o relógio adiantou seu ponteiro e acertou sua hora. E o relógio foi embora, todo feliz, porque agora tinha achado a hora. Esse é um livro digital para ser lido no tablet, no celular ou no computador. E você pode baixar ele gratuitamente na Apple Books, na Amazon ou na Google Play. Ou também no meu site, flavito.com.br. Nós trouxemos a história do Flávio hoje para vocês para a gente falar das horas. Parece muito óbvio medir o tempo hoje, porque a gente a todo tempo está com o relógio por aí. No celular, em casa, é só a gente olhar, pum, um relógio. Mas vocês sabiam que há um tempo atrás não era assim? Pois é, medir o tempo era uma coisa diferente. Mas como é que a gente chegou no relógio? Como é que a gente chegou nessa unidade aí de hora? Como é que o homem sabia que era dia ou que era noite? Que horas eram? Chegou a hora da explicação.
Medir o tempo sempre foi uma necessidade do ser humano. Dizer que a gente não media o tempo na antiguidade, isso não existe. Mas não existia relógio. Como o ser humano fazia? O ser humano se guiava pelo sol. O sol era o nosso grande relógio. Ah, mas como assim? Bom, o sol projeta a nossa sombra. E aí, pelo formato da nossa sombra, os povos da antiguidade guiavam para saber mais ou menos em que período do dia estava. Ué, mas como é que fazia quando estava de noite? Não tem sol de noite. Mas aí era de noite. Eles não sabiam a hora precisa. Eles sabiam que estavam quando estava amanhecendo, quando estava no meio da tarde e quando estava perto de anoitecer. Eles sabiam que no início da manhã a nossa sombra ficava bem comprida. Ao meio-dia ela já ficava bem curtinha e perto do anoitecer ela voltava a se alongar. Para isso, eles fincavam uma estaca no chão e começavam a ver a posição da sombra daquela estaca. E ali surgiu o primeiro relógio de sol. Essa observação serviu para a gente entender como o tempo passava durante o dia. Outros instrumentos também surgiram durante os séculos até chegar no relógio que a gente conhece. Existiu a ampulheta, por exemplo, que era um relógio de areia, onde a areia ia passando por uma cavidade bem fininha, até surgir o relógio. O relógio, ele surgiu lá da observação daquele reloginho de sol. Os cientistas, observando esse relógio de sol, passaram a dividir o dia em horas, em 24 horas, a partir da observação do relógio de sol e da sombra que o sol projetava na Terra, e a hora em minutos. E é isso que a gente vai ver agora. Cada dia tem 24 horas, que é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno dela mesma. É o tempo que o Sol leva para aparecer e desaparecer. Cada hora tem 60 minutos. Então, a cada 60 minutos é uma hora diferente. O minuto tem 60 segundos, que é a menor parte do tempo que a gente vai ver agora. Então, a gente fica com essa fração do tempo. O dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos e o minuto 60 segundos. Os relógios de hoje em dia são muito fáceis de ver a hora, porque nós temos dois tipos de relógio: o relógio digital e o relógio analógico, que é o relógio de ponteiro. O relógio digital é muito fácil, afinal de contas ele mostra a hora pra gente, a hora e os minutos. A hora vem na frente e os minutos atrás, separado por dois pontinhos. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma hora. Já o relógio analógico, que é o relógio de ponteiro, é um pouquinho mais complicado, mas agora a gente vai aprender como é que a gente vê a hora nele. O relógio de ponteiro tem 3 ponteirinhos, um grandão, um menorzinho e um bem fininho. Esse bem fininho marca os segundos. Cada volta que ele dá no relógio marca 1 minuto. Já o grandão maiorzinho, ele marca os minutos. E tem esse ponteiro pequenininho que marca as horas. Como é que funciona? O ponteiro grande, ele marca os minutos. Então, para marcar 1 hora, ele tem que dar a volta completa no relógio. Para a hora ser exata, o ponteiro grande tem que estar certinho no 12, que é o ponto inicial, da onde começa a contar a nossa hora. É o 00. E dali a gente conta as horas. 1 hora, 2 horas. Se tiver apontado para o 3, 3 horas.
4 horas. Se tiver apontado para o 5, 5 horas. Se tiver apontado para o 6, 6 horas. E assim por diante até chegar no 12. Agora vem o mais complicadinho, que são os minutos. O ponteiro dos minutos é esse grandão aí. Estão vendo? Tá vendo que entre o 12 e o 1 tem um espaço? Tem um espaço de 5 casinhas. Para ele sair do 0, que é o 12, e chegar lá no 1, tem 4 pontinhos no meio, ó, dá uma olhada. Estão vendo? Ele demora 5 minutos para chegar no 1. O que isso significa? É agora que entra o nosso ponteiro dos segundos. Aquele ponteiro fininho que fica rodando igual um doido no relógio. O ponteiro do segundo, ele dá uma volta inteira no relógio. Cada volta inteira do relógio que ele dá significa 1 minuto. Lembra? Cada 60 segundos equivalem a 1 minuto. Então, cada volta inteira que ele dá no relógio é 1 minuto. Cada voltinha que o ponteiro do segundo dá no relógio, o ponteiro do minuto anda uma casa. Então, o ponteiro do segundo dá uma volta, o ponteiro do minuto anda uma casa. O ponteiro do segundo dá outra volta, o ponteiro do minuto anda outra casa. E assim sucessivamente. Então, para o ponteiro do minuto chegar no 1, o ponteiro do segundo teve que dar 5 voltinhas no relógio, 5 voltas completas no relógio, porque entre o 12 e o 1 tem esse espaço de 4 casinhas. E isso acontece a cada número. Então, a cada número, o ponteiro do segundo tem que dar 5 voltas. Por exemplo, eu vou especificar aqui agora como o ponteiro do segundo funciona. Olha só, para ele poder chegar no número 1 do relógio, ele tem que dar uma volta, 1 minuto. Outra volta, 2 minutos. Outra volta, 3 minutos. Outra volta, 4 minutos. Outra volta, 5 minutos. Chegou no 1. Então, quando o ponteiro grande está no 1, não é 1 minuto, são 5 minutos. Agora, ele vai para o 2. Do 1 para o 2 também tem 5 casinhas. Então, ele vai dar mais uma volta, mais 1 minuto. Vai dar outra 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 volta para poder chegar no 2, outro minuto. Então, ao chegar no 2, passaram-se 10 minutos e não 2 minutos. Então, a cada número que ele vai chegando, a gente vai somando mais 5. Quando chega no ponteiro grande, são 5 minutos. Quando chega no 2, 10 minutos. Quando chega no 3, 15 minutos. Quando chega no 4, 20 minutos. Quando chega no 5, 25 minutos. Quando chega no 6, 30 minutos ou meia hora. Quando chega no 7, 35 minutos. Quando chega no 8, 40 minutos. Quando chega no 9, 45 minutos. No 10, 50 minutos. No 11, 55 minutos. E no 12, a gente zera o relógio, porque nós temos 60 minutos. Então, nós temos 1 hora exata. Parece complicado, mas não é. Olha o exemplo desse relógio. Para saber que horas tem nesse relógio, é muito fácil. Vamos lá. O ponteiro menorzinho está apontado para que número? Para o 2. Então, a gente já sabe que a hora é 2. 2 horas. Acertamos a hora. Já sabemos que são 2 horas. Pode ser 2 da manhã ou 2 da tarde. Depende da hora do dia que estiver. Agora nós vamos ver os minutos. Onde o ponteiro grandão está? O ponteiro grandão está lá no 10. Então a gente vai contar. 5 mais 5, 10, mais 5,
15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35, mais 5, 40, mais 5, 45, mais 5, 50. Então, os minutos são 50. Isso significa que o ponteiro dos segundos deu 50 voltas completas no relógio e o ponteiro dos minutos andou 50 casinhas. Se a gente contar aqui no relógio, ó, a gente pode ver que entre o 12 e o 10 tem 50 pontinhos, porque entre cada um dos números tem 5 pontinhos. Vamos para o próximo exemplo. Olha esse aqui. Vamos ver onde está o ponteiro menor para descobrirmos as horas? E professora, ele não está apontando direto para número nenhum. Calma, gente. É porque um ponteiro pequeno, ele tem que começar a andar devagarinho. Senão, como é que ele vai bruscamente de um lado para o outro? É uma máquina dentro do relógio, então ele vai andando devagarinho. Ele está entre quais números? Ele está entre o 12 e o 1. Ele ainda não chegou no 1, então significa que a hora é o 12, porque ele não chegou no 1 ainda. Então nós ainda estamos na hora 12, ou seja, pode ser meio-dia ou meia-noite, tá? Depende, se for de dia, meio-dia, se for à noite, meia-noite. Agora, vamos olhar o ponteiro dos minutos. Ele está lá no 6. Vamos ver quantos minutos são? 5, 10, 15, 20, 25, 30. 12 horas e 30 minutos. Meio-dia e meia. Porque meio-dia e meia hora. Não é meio-dia e meio, é meio-dia e meia. Se eu falar meio-dia e meio, fica meio-dia e meio, meio-dia e meio-dia. Tá? Então é meio-dia e meia, meia-noite e meia. Esse é o correto a se falar. Se é meia-noite e meia, por que seria meio-dia e meio? O meia vem de meia hora, não de meio-dia. Por isso que é meio-dia e meia. Show? Agora vocês estão craques nos relógios. Quero ver todo mundo vendo as horas só em relógios de ponteiros. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, compartilhar o vídeo para todo mundo e ativar o sininho para receber as notificações. Um beijo. Tchau, tchau.